nascimento dele. E foi um milagre, não foi? Foi um milagre. Ela não podia engravidar. E Deus então deu a ela um milagre, um filho. E hoje nós vamos para o próximo capítulo, capítulo 14. Então, do livro dos Juízes, capítulo 14, nós vamos ver somente 2 versos. O primeiro verso e o último verso. Então, verso 1 e verso 20. Juízes, capítulo 14, verso 1 e o verso 20. Aqueles que puderem se colocar em pé, eu os convido para a leitura da palavra de Deus. Juízes capítulo 14, verso 1 fala assim: E desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus. Agora, vá para o versículo 20. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro, que antes o acompanhava. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo texto sagrado. Hoje nós vamos falar sobre casamento e que nós possamos aprender lições preciosas com este homem do passado, Sansão, e que possamos guardar isso em nossas vidas. Por isso nós oramos a Ti, pedimos em Teu amado, em Jesus Cristo também. Amém. Amém. Pode sentar. Capítulo 14 começa a se cumprir aquilo que Deus havia dito aos pais de Sansão, que eles teriam um filho e que este filho iria começar a livrar Israel das mãos dos filisteus. Então Deus deixa claro qual seria o ministério de Sansão no meio do povo de Israel. Deus deixa claro para Manoá e sua esposa qual seria a atividade de Sansão no meio do povo. Olha o capítulo 13, versículo 5: Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre. E ele começará, preste atenção, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Essa criança, que era tão esperada, ela então é gerada. 9 meses se passaram, e aqueles pais estavam aguardando aquele menino. Imagina que o enxoval já estava pronto, a caminha, os brinquedinhos, a roupinha, tudo pronto, aguardando. Vai chegar, é menino. E lembre-se, naquela época não tinha ultrassom, ninguém sabia qual era o sexo da criança, só sabiam que ou nasceria menino ou menina, né? Tem pessoas que não mudaram nos nossos dias, mas ou nasce menino ou nasce menino, né? Continua assim. Mas Deus, através do seu Espírito, começou a incitá-lo contra os filisteus. Olha o versículo 25 do capítulo 13. O Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Manedã, entre Zorá e Estaol. Deus já estava trabalhando. Então nós vemos que Sansão, ele cresceu. Ele era um bebezinho, mas o tempo passou, ele já está homem formado. E quando somos criancinha, nós pensamos como criancinhas. Mas quando nós crescemos, nos tornamos grandes, nós começamos a pensar como pessoas grandes.
E quando ficamos grandes, uma das coisas que nós pensamos é em casamento. Temos que casar. Pensamos em casamento. Irmãos, jovens, não é pecado pensar em casamento. Não é pecado pensar em casamento. E deixa eu frisar, jovens, adolescentes, crianças, não é a hora de vocês pensarem nisso ainda não. Então você que tem menos de 18 anos, 17, 12 meses, esquece. Você ainda é bebezão, você ainda usa mamadeira, você ainda usa fralda, você não pode pensar nisso não, tem que fazer estudo primeiro. Depois você vai pensar nisso. Você cresceu, pensou em casamento, não é pecado. E a Bíblia nos fala sobre o casamento. A Bíblia nos fala que o casamento é um projeto de Deus. O casamento é uma instituição de Deus. Vamos já pensar nisso? Deus instituiu o casamento. Deus, quando viu o homem e viu que o homem estava só, ele disse que isso era bom. Olha Gênesis capítulo 12, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Não é bom o ser humano, o homem e a mulher não foram feitos para viverem sós. Não. Irmãos, tamanha era a vontade de encontrar uma pessoa que Sansão, ele começa a ir atrás de uma pessoa. E quando Salomão estava neste mesmo período, ele estava pensando na pessoa amada. Salomão, ele gostava de escrever poemas. Você gosta de escrever poemas? Ele gostava de escrever recadinhos, poemas. E ele, inspirado, um certo dia, ele chega com um buquê de rosas vermelhas, né, todo arrumado, tinha tomado banho, feito barba, passado perfume, até desodorante, estava cheiroso. E ele vai diante de sua amada, com um papelzinho, né, com o seu poema, um buquê de rosas. E Salomão então olha dentro nos olhos de sua amada, e então ele diz: cantares então as éguas de carros dos faraós te comparam, ó meu amor. Quando está amando, até nas éguas você vai ver a sua amada. Você olha no espelho, no vulgo, tudo está lá, sua amada. É assim, pensa que tentou, é desse jeito. Irmãos, esta porção que nós vamos ver do capítulo 14 para frente, nós podemos intitular também como as façanhas de Salomão, ou melhor, as façanhas de Sansão contra os filisteus. Será uma sequência de ações que nós podemos também intitular como as façanhas do Espírito Santo de Deus, agindo através da vida de um homem completamente entregue nas mãos de Deus. Nós vamos falar sobre essas coisas. Agora, neste capítulo 14, nós vamos aprender uma lição muito especial. Espera um pouquinho, vai devagar. Isso. Nós vamos aprender uma lição especial sobre o casamento e sobre o fracasso do casamento, ou seja, um casamento fracassado. Nesta noite, você irá aprender como ter um casamento fracassado. E sabe qual é o primeiro passo que nós aprendemos com Sansão? É a desobediência a Deus.
Sansão desobedece a Deus. Se você quer ter um casamento fracassado, desobedeça a Deus. Desobedeça a Deus. Sansão irá fazer duas coisas que irão contribuir para o fracasso de um casamento, na desobediência a Deus. A primeira é, ele irá andar por onde não devia. Olha o versículo 1. E desceu Sansão a Timnate, e vendo Timnate uma mulher das filhas dos filisteus. Sansão sai do meio do seu povo. Sansão sai do meio das pessoas que ele conhecia, pessoas que acreditavam em Deus, pessoas que lhe amavam, e ele vai para um lugar totalmente estranho, perto de pessoas que ele não conhecia, perto de pessoas que não acreditavam em Deus. Sansão vai em busca do novo e do diferente. Do novo e do diferente. Esses dias um jovem me disse: pastor, um jovem adulto, pastor, lágrimas no rosto, pastor, se eu não tivesse ido, ou melhor, se eu não tivesse faltado à escola, se eu tivesse ido para a escola, não tivesse matado aquela aula, não ficasse com aqueles colegas perto de uma matinha que tinha perto da escola, eu nunca teria conhecido as drogas. Se eu não tivesse faltado à aula, se eu tivesse ido para a aula, se eu não ficasse com os colegas perto de uma matinha, em vez de ter ficado na aula, fui para a matinha, eu nunca tinha conhecido as drogas. Nunca tinha conhecido as drogas. O novo e o diferente. Quando nós estamos desobedecendo a Deus, nós estamos andando por onde não devia. Salomão, ou melhor, Davi, no Salmos 1, primeiro Salmo, versículo 1, fala assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmãos, um dos maiores perigos que o ser humano, nós podemos passar, é quando nós temos tempo ocioso, quando nós temos tempo sem saber o que vamos fazer naquele tempo. É um dos maiores perigos. São nestes momentos que até os maiores homens de Deus caíram. Lembra da história de Davi? Ele tinha que ir para a guerra, não foi, resolveu ficar em casa, dormiu até mais tarde, acordou, olhou de longe, viu uma mulher tomando banho. Quem é? Ficou sabendo, mandou trazê-la, adulterou, cometeu um homicídio, foi responsável pela morte de uma criança. Por quê? Tempo ocioso. Tempo ocioso. Quando nós vamos à procura do novo, do diferente, temos tempo ocioso, é um perigo. É um perigo. Sansão estava atrás disso. Ele estava procurando amizade, procurando algo novo, em caminho aonde ele não deveria andar. Ele estava andando por onde não podia estar. Ele estava se afastando do povo que era o seu povo. Ele estava andando no caminho e perto dos inimigos daquele seu povo, os filisteus. Muitos jovens, para nós não dizermos adultos, estão caminhando para um casamento fracassado, porque andam por onde não deveriam estar andando. A segunda atitude
que Sansão teve de desobediência a Deus foi querer casar com uma das filhas dos filisteus. Olha o versículo 2: subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus, agora pois tomai por mulher. Sansão, ele começa a olhar para as moças, para as jovens, e ele então, no meio dos filisteus, das filhas dos filisteus, surgiu uma que lhe chamou a atenção, e os olhos dele brilhavam por causa daquela moça. Só para os irmãos lembrarem um pouquinho de quem são os filisteus. Havia um gigante chamado Golias, ele era filisteu e afrontava o povo de Israel, até que Davi teve que ir lá e colocar um bom. Só que Sansão queria casar com uma das filhas dos filisteus, queria ser parente dos filisteus, e os olhos dele brilhavam por aquela moça. Sansão estava vivendo aquele complexo do patinho feio, no invertido. Conhece o complexo do patinho feio? É a pessoa que sempre se acha mais feia do que as outras. Não, eu sou muito feio. Só que o complexo do patinho feio invertido é aquela pessoa que olha para os que estão à sua volta e diz: são todos feios, não tem nenhuma bonita aqui, pastor. E como Sansão, vão procurar lá nos inimigos de Deus, nos filhos dos filisteus, uma que agradasse os seus olhos. No entanto, diante da lei de Deus que guiava o povo de Israel, havia uma proibição. Os filhos de Israel eram proibidos por lei se casarem com um povo estranho e que desobedecesse a Deus. Olha Deuteronômio capítulo 7, versículo 3: nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. Qual a parte que não dá para entender aqui? Já no Novo Testamento, que foi escrito para a igreja, Deus vai instruir sobre o jugo desigual. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14: não vos prendais a um jugo desigual com infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Irmãos, Sansão, por livre e espontânea vontade, ele optou, escolheu desobedecer a Deus. Foi escolha própria. Eu vou desobedecer a Deus. E se tem um dos pecados que mais desagrada a Deus, é o pecado da rebeldia, é a escolha própria por pecar, sabendo que é errado, ainda pratica o errado. Isso desagrada a Deus. Um casamento formado por um jugo desigual está com os dias marcados para o fracasso. Escreva isso. Um casamento formado com um jugo desigual está com os dias marcados para o fracasso. Agora, deixa eu dar uma observação aqui. Muitos irmãos vieram a Cristo depois que eram casados. Saiba que a sua tarefa agora, até que a morte nos separe, é pregar o Evangelho para que seu esposo ou sua esposa
aceite Jesus como seu Salvador. Essa é a sua tarefa, esse é seu fardo. Mas se você é solteiro, se você é solteira, se você quer um casamento fracassado, aí está a receita. Desobedeça a Deus. Procure um cônjuge lá fora, no meio dos ímpios. No meio dos ímpios. E você irá encontrar um casamento fracassado. Um casamento fracassado. Segundo, em segundo lugar, para ter um casamento fracassado, você precisará desobedecer a seus pais. Desobedeça a seus pais. Sansão irá desobedecer aos pais. Desobedecer aos pais. Irmãos, quando Sansão disse, e ele chegou em casa, eu imagino que ele chegou empolgado. Eu encontrei uma moça. Quem tem filhos maiores aqui sabe o que eu estou falando agora. Quando chegou em casa, falou assim: eu encontrei uma pessoa, eu estou gostando dela. Ele chegou pulando de alegria: eu encontrei a moça. Só que ele disse: ela é uma das filhas dos filisteus. Olha só o que os seus pais disseram. Porém, seu pai e sua mãe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Sansão estava tomando uma decisão errada. Isso é muito perigoso. Ele estava determinado em desobedecer a Deus. Nós vimos, ele já tinha determinado desobedecer a Deus. Só que agora ele vai também desobedecer a seus pais. E aqui nós aprendemos que a desobediência aos pais é um pensar que sabe mais que seus pais. O jovem tem esse desejo, esse pensamento. Ele pensa que sabe mais que os mais velhos. Ele acha que sabe mais que os pais. O jovem tem isso. Sansão achava que sabia mais que seus pais. Quando seus pais disseram: não tem nenhuma moça entre os nossos que você possa escolher, você precisa sair daqui para ir lá tão longe, no meio daquele povo que não ama a Deus, para escolher lá uma esposa. Sansão responde nos seus pais. E disse Sansão a seu pai: toma essa. O que Sansão estava dizendo é: da minha vida cuido eu. Da minha vida cuido eu. A vida é minha, eu faço o que eu quero dela. Eu imagino que Manoá deve ter colocado o braço sobre os ombros de seu filho, Sansão, e os dois saem para o campo a conversar. E Manoá então começa a explicar para o seu filho: filho, faça isso não. Olha ele e sua mãe. Ela era uma mulher que era uma jovem do povo de Israel. Eu também, um jovem do povo de Israel. Eu temia a Deus, meus pais temiam a Deus. E eu encontrei uma jovem que temia a Deus, meus pais temiam a Deus. E nós nos aproximamos, Deus nos uniu. Papai quer isso para ti, meu filho. Papai não quer que você case com uma mulher estranha, e principalmente filha de pessoas que não temem a Deus. Papai não quer isso para ti. Só que Sansão olhava para dentro dos olhos do pai e dizia: pai, da minha vida, tudo da minha casa.
Da minha vida cuido da tua verdade. Provérbios capítulo 15, versículo 5 fala: o tolo despreza a instrução, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. Jesus nos conta a história do filho pródigo. O pai, ainda vivo, pede parte da herança e sai para as terras longínquas a desperdiçar e gastar todo o dinheiro. Perde tudo. Perde tudo. Sabe por que ele fez isso? O filho pródigo? Porque ele achava que sabia mais que seus pais. Da minha vida cuido eu. Da minha vida cuido eu. Quando nós desprezamos conselhos sábios de nossos pais sábios, nós estamos assinando um atestado de tolo. Tem muitas pessoas hoje assinando atestado: eu não escuto conselho, eu sou tolo, 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 eu sou tolo. Da minha vida cuido eu. Você é tolo, você é tolo. Sansão se fez tolo. Sansão se fez tolo. Só que nós descobrimos que Sansão, ele não aceitava ser contrariado. Sansão não aceitava ser contrariado. Olha a continuação, quando ele respondeu aos seus pais, o que ele acrescentou: e disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Sansão estava dizendo: eu não estou nem aí para vocês, eu não estou. Sansão estava demonstrando a atitude de um filho super mimado. Filho super mimado. Sabe quando surgem filhos super mimados? Quando os pais não corrigem seus filhos. Quando pais não corrigem seus filhos, surgem filhos super mimados. Os pais têm medo de falar algo para o filho, porque o filho não pode escutar, porque ele é mimado demais. Tem que fazer tudo o que quer. Faça, agrada ele, tem que fazer tudo o que quer. Porque o filho é mimado. Se você contrariar o filho mimado, você arrumou briga com o filho do pai. Só que também surgem filhos super mimados quando pais se tornam pais na idade mais avançada, que é o caso de Manoá e sua esposa. Sansão se tornou um filho super mimado. Super mimado. Davi, ele nos dá um exemplo de um pai que não contrariava seus filhos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1, versículo 6, fala: nunca seu pai o tinha contrariado, Davi, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de parecer, e agite o tiver depois de Absalão. Davi não tinha costume de contrariar seus filhos. Certa vez um pastor foi aconselhar um casal, e após escutar as queixas um do outro, ele começou a falar os erros um do outro, e de repente a mulher bate a mão na mesa e diz: espera aí, pastor, quem o senhor está achando que é? Espera aí, pastor, nem meus pais falam dos meus erros. Quem é o senhor para falar deles? Espera aí, pastor. Porque essa mulher estava dizendo: eu nunca fui contrariado, e não será hoje que eu serei contrariado. Da minha vida cuido eu, não se meta. Eu vou continuar assim.
Irmão, Sansão escolheu desonrar seus pais. E quando nós optamos em desonrar os pais, isso não é bom. Olha Efésios capítulo 6, verso 2 e 3. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Se nós optarmos em sermos rebeldes, desobedecendo os pais, não. Sansão optou. Isso é o primeiro passo, ou o segundo passo, para ter um casamento fracassado. Então, rapidinho, para ter um casamento fracassado, desobedeça a Deus. Para ter um casamento fracassado, desobedeça seus pais. Desobedeça seus pais. Muitos que tiveram um fracasso no casamento, uma separação, foi porque não obedeceram os pais. Não casa com esse. Na minha vida cuido eu. Está lá, fracassou. Não desobedeça seus pais. Ou você quer ter um casamento fracassado, desobedeça seus pais. E por fim, para ter um casamento fracassado, você vai ter que se esforçar um pouco mais. Desobedecer a Deus, desobedecer os pais e se aproxime de pessoas erradas. Quando Sansão foi se casar com aquela mulher, nós vemos que se juntaram a ele 30 companheiros, 30 jovens, para que andassem com ele às bodas do casamento. Olha o versículo 11 do capítulo 14. E sucedeu que, como o vissem, trouxeram 30 companheiros para estarem com ele. 30 companheiros para estarem com ele. Lembra? Ele está numa terra estranha, perto de pessoas estranhas, pessoas que não são tementes a Deus, pessoas que não o conheciam. Estes eram os seus companheiros. Os seus companheiros são pessoas que não eram dos seus familiares, não eram da sua nação, mas eram dos inimigos de Israel. Irmãos, quando nós nos aproximamos de pessoas erradas, elas criarão discórdia entre o casal. Quando nós nos aproximamos de pessoas erradas, essas pessoas erradas vão criar discórdia entre o casal, para que eles se separem, para que tenha um casamento fracassado. A Bíblia nos fala que Sansão gostava muito de enigmas, charadas. Você conhece alguém que gosta muito de charadinhas, de piadinhas? Ele gostava de charadas, de contar charadas. E ele então irá dar uma charada para aqueles 30. Olha o versículo 14. Então lhes disse: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura, e em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Eles tinham feito um desafio: quem perdesse tinha que dar mudas de roupa. E Sansão estava vencendo, e eles estavam perdendo. Eles não conseguiam a resposta, e eles não teriam a resposta, e eles foram atrás da mulher de Sansão para fazer chantagem sobre ele. Olha o versículo 15. E sucedeu que ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e a casa de teu pai. Chamaste-nos aqui para vos apossardes do que é nosso? Não é assim?
eles começaram a pressionar a mulher de Sansão. Conheci um casal que, após se converter, eles passaram por momentos difíceis, quase se separaram. Todas as vezes que ele chegava no serviço, um dos colegas olhava para ele e dizia: sua esposa está bem? Você sabe o que ela está fazendo? E ele era ciumento no extremo. E ele dizia: ela está em casa? Arrumando a casa? Tá, não. Dizia o colega: ela está em casa não, ela está te traindo. Ela está te traindo. Ela está te traindo. E ele ficava furioso. E os outros colegas estavam olhando de longe, davam risada. Virava um motivo de chacota no serviço. E ele chegava em casa e ele dizia: os meus colegas estão dizendo que você está me traindo. Você é uma adúltera. E ela dizia: eu não estou fazendo isso não, jamais eu vou fazer isso. Tá sim, eles estão falando, eles estão rindo de mim. Pode contar, confessa o teu pecado. Ele chorava, ela chorava e falava: não estou fazendo nada. Outro dia de novo, e eles davam risada. Ele procurou o pastor. Disse: pastor, eu vou separar, porque minha mulher está me traindo. O pastor colocou ele sentado no escritório e disse: tua mulher não está te traindo. Eu conheço a família dela, eu conheço ela. A família dela cresceu na igreja, ela cresceu na igreja. Eles são pessoas de caráter. Ela jamais faria isso. Os teus colegas estão entrando em suas vidas, são pessoas erradas, e eles querem destruir teu casamento. Abre o olho, abre o olho. Ela jamais iria fazer isso. Irmãos, quando nós nos aproximamos de pessoas erradas, nós vamos ouvir, nós vamos ver e começar a pensar em traição, em desconfiança. Não é assim que o mundo vive? O mundo não vive em traição? Quem trabalha fora aí, lá no seu serviço, não tem homens e mulheres traindo? Não é normal? Não se fala sobre traição, não se fala sobre como enganar, como mentir. Se vive isso. São pessoas certas para nós vivermos perto? São pessoas certas para nós termos amizade? São pessoas certas para vivermos juntos? Sansão optou viver perto dessas pessoas. Só que não para por aí. Quando nós optamos ficar perto de pessoas erradas, algo errado vai acontecer, porque ainda uma delas ficará com seu cônjuge. Olha o versículo 20. E a mulher de Sansão foi dada para quem? O seu cônjuge. Que antes, que fracasso, que fracasso, que derrota, que fracasso. Um dos 30 jovens que foram escolhidos para ser companheiros de Sansão acabou ficando com uma das mulheres, ficando com a mulher de Sansão. Um dos companheiros acabou ficando com a mulher de Sansão. Que fracasso! Que fracasso! Irmãos, tem um ditado popular que nos ensina algumas coisas, que diz:
Quem desdenha? Quem desdenha quer comprar. Quem desdenha quer comprar. Você está lá perto da sua colega e ela está dizendo que teu marido não vale nada, teu marido não presta, teu marido é safado. Cuidado, abre o olho, para estar de olho no teu marido. Está lá perto do teu amigão, lá ó, ele está dizendo: tua mulher não vale nada, tua mulher está lá, ó a roupa que ela veste, olha lá tua mulher. Não, do olho, está de olho nela. Ó, quem desdenha? Abre o olho, abre o olho. Pastor, eu sou certinho. Vai, moço. Bom. Abre o olho. Uma esposa descobriu que lá no serviço do seu esposo chegou uma nova assistente. E descobriu também que a assistente estava de olho no seu marido. E começou a puxar conversa com ele. Conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Um belo dia, a assistente liga para a esposa do colega, né? Para aquela mulher que descobriu que ele tinha assistente lá. Tudo bom, eu trabalho com seu esposo, estou só ligando para abrir teus olhos. Seu esposo está te traindo. Ele é safado, cachorro, sem vergonha, não vale nada. Homem safado, os homens são safados. Ele é um cachorro. Eu tenho nojo de homem assim. Ela desliga o telefone. Ela chega com o marido e fala: marido, fulano ligou aqui e falou isso. Ele olhou dentro dos olhos dela e falou assim: acredita nela não, isso são coisas que estão colocando para a cabeça. É só coisas que estão colocando na cabeça. Não entrou 3 meses. Ele sai de casa, mala e cuida, vai morar com quem? Da assistente. Casamento fracassado começa com isso. Com isso. Uma pessoa errada perto de nós é igual você caminhar com uma bomba. Como é que uma bomba? Segura ela. Uma bomba. Johnny, prepara uma bomba para vazar. Vamos dar uma bomba na mão de cada jovem aqui. Uma bomba grande. Bom, você vai andar com a bomba. Andar com a pessoa errada é igual andar com a bomba. Quando você menos prestar atenção, ela vai cair. Vai fazer o quê? Bum! Vai acabar com a vida. Agora, Sansão, ele sai deste capítulo com gosto amargo. Um gosto amargo. Irmãos, foram dias planejando o casamento. Casamento não se faz em meses. Tem que preparar as coisas. Foram tempos gastos pensando no casamento. E o casamento fracassou. O casamento fracassou. Ele sai com gosto amargo do fracasso do casamento. Só que tem aquelas pessoas que já leram o texto e que dirão: pastor, mas era a vontade de Deus que Salomão casasse com uma das filhas dos filisteus. Eu digo: é? Eles dizem: sim, pastor. Olha o verso 4. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscavam ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel.
Sabe o que o texto está dizendo? Que Sansão colocou na cabeça dele: eu vou casar com esta mulher. E sabe o que Deus fez? Você quer casar? Deus não interviu. Deus não interviu. Ele permitiu que Sansão fizesse o mesmo que o povo de Israel estava fazendo. Lembra a semana passada, quando nós lemos o primeiro verso, como é que o povo de Israel estava fazendo? Olha o verso 1 lá. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era? Sansão estava fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão do Senhor. Deus entregou. Sansão quer casar? Vai. Vai. Consequentemente, o coração de Sansão, ele começou a se tornar duro. E os ensinamentos de Deus não penetravam mais. Josué menciona isso em relação ao povo de Israel. Olha Josué 11:20. Porquanto o Senhor vinha o endurecimento de seus corações. O coração estava endurecido, estava sendo endurecido o coração. Deus permitiu que isso acontecesse. Deus não queria que houvesse um jugo desigual. Mas você está pensando: mas pastor, se Deus não quis, por que Deus não foi lá e pegou ele pelo colarinho e disse: não, faz isso? Porque Deus não vai te pegar no colarinho e dizer: não faz isso. Quando eu estava em Goiânia, chegou um rapaz do Rio de Janeiro e disse: pastor, eu adulterei. Adulterou? Você estava pensando pensamentos errados? Não, foi mais. Você estava conversando? Não, foi mais. Você foi? Fui. Você lascou. Você caiu no tempo. Pastor, mas eu acho que Deus quis. Isso? Sim. Ele não me tirou de perto dela. Eu disse que ele cria vergonha. Deus não vai fazer isso. Isso é tua responsabilidade de ter saído de perto dela. Sansão estava com o coração endurecido. Deus então não interviu. Deus permitiu que Sansão tivesse um casamento fracassado. Deixa eu dizer algo para você esta noite. Vai doer, mas sabe, Deus não vai intervir. Deus não vai aparecer numa luz grande, piscando e dizendo: Red, não faça isso, menino. Deus não vai pegar o Érico pela gravata e dizer assim: sai daí, moleque. Deus não vai pegar o Jacques pela barbinha. Faz isso não. Não vai. Ou pegar as meninas pelo cabelo, né? Igual os desenhos aqueles antigos, né? E puxar: sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Não, Deus não vai querer. Só que Deus está ensinando. Deus está ensinando. Teus pais estão falando e Deus está ensinando. O nosso sentimento, o sentimento de Sansão deveria ser o sentimento que Salomão escreve em Provérbios capítulo 5, versículo 13. Quando nós erramos e sentimos o gosto amargo do fracasso, essa deve ser a nossa atitude. Eu não escutei a voz dos que me ensinaram.
Eu não escutei a voz dos que me ensinaram. Pessoas me ensinaram. Deus colocou pessoas para me ensinar, mas eu não escutei. Eu fui rebelde. Eu fui rebelde. Nem aos meus mestres inclinei o meu ouvido. Eu fui rebelde. Eu fui rebelde. Hoje nós aprendemos como ter um casamento fracassado. Jovens, hoje você descobriu como ter um casamento fracassado. Faça como Sansão. Desobedeça a Deus. Desobedeça a seus pais e ande com pessoas erradas. E você irá conseguir um casamento fracassado. Porém, de ter uma vida fracassada. Faça assim, e você vai conseguir. E todo mundo vai bater palma. Você conseguiu um casamento fracassado, uma vida fracassada. Faça desse jeito. Agora, se você está casado, você aprendeu como não fracassar em seu casamento. Se você é solteiro, você aprendeu também como ter um casamento não fracassado. Você aprendeu. E se você quer um gostinho doce da vitória, não do fracasso, da vitória, você aprendeu como fazer. Lembre-se sempre, as suas escolhas irão determinar o que você irá colher. São as suas escolhas. Sansão escolheu, e você está escolhendo já. São as suas escolhas. Curva a cabeça, feche os olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa